Bom estar com vocês. Tá dando para ouvir legal aí? Dá um okzinho aí se tiver o som chegando bem aí. Deixa eu só me organizar aqui. Legal. Eu queria conversar com você hoje, na verdade. Abrir um pouco o coração e dizer um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração ao longo desses dias. A gente já está indo para 80 dias de quarentena. Essa quarentena já ficou... Nós alcançamos a quarentena e dobramos. Dobramos a meta. Dobramos na meta de quarentena. E tudo bem, a gente está tomando algumas atitudes para que a tal curva não seja tão acentuada assim e que a gente possa, de alguma forma, conter o avanço da doença, e, enfim. Por outro lado, o que me preocupa são as consequências disso. Eu tenho visto que a impressão que eu tenho é que o mundo está em ebulição. A impressão que eu tenho é que quando você liga os noticiários, você vê só notícia ruim. Só notícia que preocupa, que chateia, que mete medo. E você tem acompanhado, se você ligou a TV hoje, você está vendo os conflitos por conta de manifestação pró e contra governo. Você tem visto no noticiário que nos Estados Unidos está um caos, porque a polícia faz distinção, e ela faz distinção entre brancos e negros. E o que mais dói no meu coração, o que mais me chateia, o que mais me angustia, é que a igreja não faz nada. A igreja está quieta, silenciosa. E essa era a hora da igreja se posicionar, essa era a hora da igreja falar, mas hoje você está falando disso. Domingo passado nós falamos sobre abuso infantil, mas vai ficar só nisso? Então, isso tem angustiado meu coração de perceber que nós às vezes falamos muito, mas o que a gente fala, o que se prega, o que se ensina, não sai desse campo. Não sai do campo da ideia, não sai do campo da discussão. Porque aí, a ideia inicial, e Jesus deixa isso bem claro no Sermão do Monte, é que aquilo que ele está falando, aquilo que ele prega, precisa ser praticado. Precisa ser colocado em prática. E aí, pensando nisso tudo e refletindo sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, gerando uma preocupação de que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão entrando, as pessoas que já sofriam com depressão estão potencializando isso, as pessoas que não tinham nenhum tipo de doença da alma estão adoecendo, e a gente precisa sair um pouco do campo do discurso, porque a gente está cansado de ver live, a gente está cansado de ver mensagens, a gente está lá todo domingo pregando num culto online, a gente está aqui fazendo devocionais toda semana, a gente está aqui nos cultos dos jovens no domingo à noite, mas o quanto disso a gente transforma em prática? O quanto disso que a gente ouve, aprende, a gente transforma em prática, em efetividade? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você. À luz desse texto de Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Eu acho que
É tão interessante essa parábola que Jesus conta. Primeiro porque, se a gente olhar em Lucas capítulo 8, Jesus no finalzinho ali, ele vai, depois que ele conta a parábola do semeador, os discípulos perguntam para ele: mestre, por que o senhor está falando em parábola? E aí Jesus chama eles no canto e diz assim: sabe por quê? Porque para aqueles que não estão nem aí, para aqueles que eu estou falando e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, a esses não é dado a entender. Mas para vocês que são meus chegados, que são meus amigos, que são meus discípulos, vem cá que eu vou explicar. Isso é tremendo. Quem me conhece, os meus amigos mais íntimos, mais chegados, sabe o que se passa no meu coração. Sabe dos meus posicionamentos, sabe do que eu penso sobre A ou B. Mas porque são mais chegados, porque estão ao meu redor. E é assim com Jesus. Aqueles que são chegados dele, aqueles que ouvem o que ele diz e praticam, aqueles que estão próximos deles, aqueles que estão aos pés dele e ouvem o seu ensino e busca praticar, é dado a entender aquilo que ele fala. E aí eu estava folheando e achei um livro que estava comigo há muito tempo já, há um bom tempo pelo menos, e eu comecei a ler esse livro e eu falei: cara, que preciosidade que é esse Louco Amor, do Francis Chan. E ali tem um capítulo que fala sobre o perfil do cristão morno. E ele começa esse capítulo com essa frase do Frederick Huntington, que fala assim: não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias e na Terra tem mais chances de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem um coração vazio. Cara, isso pesou no meu coração. Porque nós estamos rodeados de pessoas, e isso me deixa triste, que frequentam igrejas, que ouvem sermãos, que ouvem lives o tempo todo, mas seu coração está vazio. Em seu coração, essa semente que é a palavra de Deus não encontra lugar, não encontra solo fértil. E essa citação, ela mostra uma postura preocupante de gente que está vivendo uma mentira, que está vivendo algo que é uma fantasia no seu coração, mas no fundo ela sente que ela é um cristão, ela sente que ela vive com Cristo, mas na prática, na efetividade, há um vazio que não se completa, que não se enche. Esse vazio ele vai tomando proporção cada vez maior, e aí vem a frustração de não se encontrar, de não ter uma identidade, e depois da frustração vem a chateação, a mágoa e o descontentamento, que faz que essa pessoa abandone de vez o convívio da igreja e abandone a fé. E aí ela vai ser mais um desses magoados, entristecidos com a igreja, desigrejados, que abandonaram a fé. Mas há dois aspectos nesse texto que eu gostaria de tratar. O primeiro deles, eu queria que você ficasse bem atento a isso. Mas o primeiro deles que a gente vê aqui nessa parábola que Jesus conta, de um homem que encontra um tesouro no campo, e encontrando ele, enterra de novo, e depois vende tudo que tem para comprar aquele terreno. A primeira coisa é que existe uma alegria em descobrir esse tesouro. E esse tesouro é o reino dos céus. Repare que ele fala ali: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Provavelmente esse homem estava trabalhando nesse terreno, ele estava capinando, sei lá, arando a terra, alguma coisa assim. Ele não encontra por acaso. Mas ele trabalhando, ele encontra um tesouro. E naquela época não existiam bancos, né?
Não é como hoje que você vai lá, abre uma conta e você deposita todas as suas economias, os seus tesouros naquela conta e deixa lá rendendo. Não tinha isso. Então as pessoas costumavam enterrar nos seus terrenos. Abria lá uma vala e colocava lá o baú, e aí por isso que cria-se aquela lenda toda de caça ao tesouro e coisas assim. Porque antigamente era costume enterrar. E aquele homem, ele encontra aquele tesouro, e pela lei rabínica ele tinha duas possibilidades. A primeira, ele podia encontrar esse tesouro e devolver para o dono do terreno. Ou a segunda, ele poderia deixar onde estava e comprar o terreno. Comprando o terreno, ele tinha a autoridade ou a legalidade para ter tudo que havia no terreno, inclusive as coisas que estavam enterradas ali. E o texto diz que em seu entusiasmo, esse homem escondeu novamente o terreno, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Esse homem ficou tão feliz, mas tão feliz de encontrar aquele tesouro, que ele não teve dúvidas. Ele não mediu esforços para poder ter aquele tesouro. E Jesus está dizendo assim que eu e você, quando encontramos esse tesouro, que é o reino dos céus, quando a gente tem acesso a esse tesouro, quando a gente de alguma forma consegue entrar no reino dos céus, precisa haver uma alegria em nosso coração. Precisa haver esse entusiasmo. Parece que as pessoas, quando encontram um tesouro, e esse tesouro é o reino dos céus, acham, legal, maneiro, acho que domingo que vem eu volto então. Eu não entendo, porque o reino dos céus representa a vida eterna e precisa ser algo de mais valioso que você possamos encontrar na face da terra. É a salvação em Cristo, é o acesso ao reino de Deus. Eu me lembro da parábola do filho pródigo, quando o filho volta e o pai dá aquele churrasco, o filho mais velho olha aquilo e fica chateado, porque ele está vendo o filho que estava morto e agora vive, que azar, né? Ele viver novamente, puxa. E o pai dá um banquete. Muita gente age assim, fala, legal. O reino do céu precisa gerar em nosso coração, aliás, nós precisamos permitir que o reino dos céus gere em nosso coração esse entusiasmo, essa alegria de encontrá-lo. Jesus está nos dizendo que ser encontrado por Ele, ou encontrá-lo, né, é a melhor coisa que podia acontecer na nossa vida. Não tem nada melhor que possa acontecer na minha e na sua vida do que ser encontrado por Ele, do que encontrar o tesouro que é o reino dos céus. O segundo aspecto que a gente vê aqui é que vale a pena qualquer sacrifício para entrar no reino dos céus. O que é entrar no reino? Né? Essa coisa de entrar no reino. Lá na oração que Jesus nos ensina em Mateus 6,10, Jesus diz que a vontade de Deus é feita na terra como ela é feita no céu. Então, encontrar ou entrar no reino é fazer a vontade, equivale a fazer a vontade de Deus, prevalecer aqui na terra, prevalecer entre nós, prevalecer no meio em que a gente está inserido. O reino dos céus, ou seja, esse tesouro que é encontrado, é tão valioso, mas é tão valioso que vale todo o meu e o seu esforço. Todo ele. Esse homem, o texto diz, Jesus diz aqui, que ele vendeu tudo que ele tinha. Ele não mediu esforços até que ele pudesse comprar aquele terreno e ter para ele aquele tesouro. E aí eu fico perguntando, que tipo de esforço eu e você fazemos para possuir o reino, para fazer parte do reino, para entrar no reino? Às vezes a gente acha que é muito esforço participar dos cultos, a gente acha que é muito esforço participar de uma roda de comunhão. E para ser bem franco com você, eu não estou nem falando de reuniões eclesiásticas, mas é da mesa.
de sentar na mesa junto dos seus irmãos e partilhar com eles do banquete que a gente pode ter. E o Senhor nos oferece esse banquete o tempo todo. Às vezes a gente acha que é um esforço participar da mesa com o irmão. O problema, sabe o que é? É uma coisa chamada mornidão. Essa mornidão, ela impede da pessoa viver, experimentar essa alegria de entrar no reino dos céus, de experimentar as coisas do reino, experimentar a comunhão. Jesus estava falando da parábola do semeador, ele fala daqueles 4 tipos de solos, onde o semeador lança a semente e eles vão caindo, né? E às vezes a gente, como cristãos, a gente pensa assim, que maravilha, nós somos terreno fértil, meu coração é solo fértil, aleluias, graças a Deus. Eu diria, será? Será que o nosso coração de fato é solo fértil? Eu poderia te dizer assim, não tenha tanta certeza assim. Porque a maior parte dos cristãos que frequentam igrejas, ou seja, os frequentadores de igreja, melhor dizendo, são como aquele solo espinhoso, em que a semente, ou seja, a palavra de Deus é plantada, ela até cresce de alguma forma, mas ela é abafada, ela é sufocada pelos espinhos. E quando vem esse sufoco, quando vem esse abafamento das dificuldades, dos problemas da vida, essa pessoa já murcha e aí ela não quer saber mais. O que faz eu e você ter certeza de que o nosso coração é solo fértil? O que gera em nós essa certeza? A certeza para mim é quando essa semente ela encontra solo fértil, e se o meu coração é solo fértil, essa semente vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Porque se ela não der fruto, então alguma coisa aconteceu. E o problema não é a semente. O problema pode ser o solo, pode ser o cuidado, pode ser uma série de fatores, menos a semente. É interessante que a gente começa a elencar prioridades na nossa vida. A gente começa a estabelecer que isso ou aquilo estão em primeiro lugar na nossa vida. Pode ser a faculdade, pode ser a profissão, pode ser o noivado, pode ser a namorada, pode ser o casamento, e a gente vai elencando prioridades. Mas se Deus não está no topo da sua lista, o resto das coisas vão fracassar. Pode até ter um sucesso aparente. Pode até ser bem sucedido para as pessoas, aparentemente. Mas diante de Deus, que valor isso tem? Porque a própria palavra diz de que vale um homem ganhar um mundo inteiro, mas ele perder sua alma. Na nossa escala de prioridades, Deus precisa estar lá no topo. Precisa ser o primeiro. Muitas vezes a gente quer um cristianismo light que afaga, que nos afaga em tempos difíceis como esse. A gente está em quarentena, coronavírus maldoso, e a gente precisa de um evangelho para vir e passar a mão na nossa cabeça. Mas é interessante o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 10, que ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Tem gente que para aí. Eu quero conhecer a Cristo. E esse poder que o ressuscitou. Mas Paulo continua: quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Meus irmãos, que fé é essa?
Que posicionamento é esse? Onde o homem diz assim, eu quero experimentar o grande poder que fez com que Cristo ressuscitasse. Quero experimentar isso. Mas eu quero sofrer com Ele. Participar da sua morte. Porque participar da morte de Cristo significa uma coisa só. Significa negar o meu eu, negar as minhas prioridades. E estabelecer que Cristo é a minha prioridade. Cristo é o número 1 na minha vida. Cristo é a minha paixão. Cristo é o meu motivo de viver. E quando Ele for o motivo de viver, meu e seu, pode ter certeza que o mundo ao redor vai ver isso. Vai ver isso. Para mim a solução, para esse caos que está no mundo, para esse caos que está no nosso país, a política arrebentada, conflito acontecendo nas ruas hoje, conflito acontecendo nos Estados Unidos, para mim a solução disso se chama igreja. Uma igreja que se levanta, que se posiciona, não a favor de A nem B, mas mostrando Cristo para as pessoas, que é capaz de transformar a vida de cada um. É capaz de transformar a vida daqueles que estão sedentos, clamando. O mundo está clamando por Cristo. E o meu papel, o seu papel é orar. É buscar de Deus e se colocar à disposição dele. Talvez isso signifique para mim e para você que Jesus vai tirar a gente da zona de conforto. Talvez isso signifique para mim e para você que talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha que sair do seu isolamento. Eu estava conversando com a Ana ontem, enquanto a gente caminhava pelas ruas. Eu dizia para ela, olha a quantidade de moradores de rua. Olha a quantidade de pessoas que estão indo morar para a rua. Semana passada, a gente encontrou um homem que fazia 2 semanas que estava morando na rua, um sushi man, que tinha perdido seu emprego e agora morava na rua. Um frio que estava domingo passado. Rapidinho algumas pessoas se mobilizaram para mandar algumas coisas para eles. E aí algumas coisas que eu li nesse livro, que eu queria rapidinho ler para você, mexeram comigo. Eu espero que mova o seu coração também. O Francis Chan, ele fala sobre pessoas mornas. Ele diz assim, pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. Por isso eles vão sempre ao culto. E aí ele diz aqui, ele cita Isaías 29:13, que diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E aí ele continua várias características, pontuando algumas coisas sobre pessoas mornas. Por exemplo, pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade, para a igreja, desde que isso não altere em nada seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais, e é fácil e seguro doar, elas o fazem. Afinal de contas, Deus ama aquele que dá com alegria. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo. Elas desejam viver bem, tanto dentro quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo pensa sobre elas, sobre o que elas fazem, como ir à igreja, entregar o dízimo, essas coisas, do que com o que Deus pensa do seu coração e sua vida. Pessoas mornas, elas só estão preocupadas com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, debaixo do seu nariz. Mas aquele que com entusiasmo encontra esse tesouro que é o reino de Deus e a sua justiça, ele está mais preocupado em agradar a Deus. E agradar a Deus é fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade é permitir que a sua identidade aflore. Sua identidade de povo santo, sacerdócio real. Que não nega as pessoas
o testemunho que é da sua vida e da sua boca, das grandes maravilhas que Deus te fez. Só assim você tem essa identidade. Que em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, a igreja possa despertar e fazer diferença nessa nação. A igreja tem a solução para esse país. A igreja tem. E vou te dizer uma coisa, não é se envolvendo com política não, é fazendo a diferença. É orando, é testemunhando o caráter de Cristo nas suas ações, no seu dia a dia, no seu comportamento. É assim que eu e você, como igreja do Senhor, vamos poder fazer diferença. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e que ela cresça e dê frutos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que não seja o nosso coração aquele terreno espinhoso, onde a Tua palavra germina, cresce um pouco e logo murcha, por causa das dificuldades, por causa das aflições, mas que em nome de Jesus ela possa crescer e dar muito fruto, para a honra e glória do Senhor. Desperta a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja nesse momento, Pai, que eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem preparado para que ela emerja, para que ela aflore, Deus, em nome de Jesus. Coloca essa certeza no nosso coração. Que a Tua igreja se levante, Deus, como esse homem que encontrou um tesouro e ficou tão alegre, tão feliz, que não mediu esforços para poder possuir isso. Deus, gere em nosso coração essa alegria, gere em nosso coração essa satisfação, Deus, de fazer a Tua vontade. Gere em nosso coração o desejo de Te servir, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, gere em nosso coração, Pai, essa ânsia, Deus, de fazer o Senhor conhecido para aqueles que padecem lá fora, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que se sentem injustiçados. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, gera uma inquietude em nós, para que o Seu nome seja glorificado, Deus. Amém, Senhor. Vamos cantar uma canção aqui para a gente terminar. Ela diz que nós estamos voltando à essência da adoração. Vamos pedir para que o Senhor realmente nos leve a esse lugar.
agradecer a todos que participaram. Deus possa ter falado ao seu coração, que essa palavra realmente possa refletir na sua prática, refletir realmente na sua prática de vida, né? Que amanhã, na segunda-feira, seja realmente a oportunidade que Deus nos dá de realmente exercer essa palavra. Amém? Muito obrigado. Domingo que vem é nóis. Um abraço.